Olá, meus queridos! Hoje é um vídeo, talvez fique um pouco longo, talvez não fique. Hoje é feriadão, 15 de novembro, feriado República. E eu estou sem maquiagem, sem nada, porque às vezes eu uso maquiagem a semana inteira, final de semana. E esse feriado eu vou ficar de boa, vou ficar em casa e eu não quero me maquiar. Mas até que eu não estou tão assombrosa assim. Mas eu tô lavando o cabelo todo dia, porque tá muito quente, tá um calor assim, uó. E uma pessoa como eu, quando chega a sentir calor, é porque o trem tá feio. O trem tá assim, de lascar mesmo. Mas o vídeo de hoje é um vídeo Senta que lá vem testemunho. Esse vídeo ele é especificamente sobre 2021, quando antes da pandemia, em 2020, eu já estava passando por um momento muito difícil na cidade onde eu morava em Juiz de Fora. Lá eu estudava e trabalhava. E aí veio a pandemia, eu tive que voltar para BH, que é a minha cidade de origem. Eu saí de casa aos 19 anos para estudar e trabalhar. Então eu fiquei um tempo muito longo, né? Quando eu falo casa, eu falo BH, que é a minha cidade onde eu nasci. E aí veio a pandemia, veio aquela loucura de isolamento social, aquela coisa toda. E acabei voltando para BH, para casa, e voltei para ficar perto da minha família. E as coisas, o tempo foi passando, eu desisti do meu trabalho, do estudo onde eu estava estudando, para voltar para casa. E ali a minha vida parou, né? A vida de várias pessoas pararam. E assim, eu comecei a perceber que muitas coincidências foram acontecendo durante a pandemia. Porque eu não tinha planos de voltar para BH, eu acabei voltando. Eu não tinha planos de ficar em Minas Gerais, eu tinha plano de ir embora. Eu ainda tenho esse plano, né, de sair do Brasil, ir embora e morar fora. E eu já tava com tudo engatilhado para poder sair do Brasil. E a minha vida retrocedeu, né, na pandemia. O ano era 2020, eu voltei para casa, aquela coisa toda que todo mundo já sabe. E 2021, que já fazia um ano da pandemia, a pandemia tava, tipo, no seu auge, assim. E eu precisando voltar a trabalhar. E as coisas foram, assim... Parecia que tava tudo fora do controle. E aquela questão do isolamento. E já no final de 2021, né, já tava praticamente virando para 2022, foi novembro, né? Foi no dia 4 de novembro de 2021 que as coisas... 4, né, nesses 2 dias. E como já fez 2021 de 2023, como já fizeram 2 anos que essas coisas aconteceram, eu vim aqui compartilhar. Para não ficar muito longo o vídeo, em 2021, como eu já falei, eu tava passando por um problema de crise, né, assim, emocional, muito por causa da pandemia. As notícias, né, pessoas morrendo. E para quem não sabe, eu trabalho na área da saúde, eu trabalho na área hospitalar, né, eu trabalho em hospital. Em alguns momentos, assim, e tendo aquela vivência de hospital, aquela vivência com as pessoas adoecendo, aquilo foi me adoecendo também. E até que uma bomba estourou, que a minha mãe, ela descobriu um câncer em 2021, e os médicos não sabiam, né, em que grau que tava.
E quando a notícia chegou a mim, eu entrei em pânico, eu entrei em desespero. Pra mim foi muito difícil porque desde que eu perdi meu pai, eu e a minha mãe, a gente sempre foi muito unida, mas desde que eu perdi meu pai, a gente ficou mais unida ainda. E mesmo quando eu saí de casa, quando eu morava longe, quando eu morava em outra cidade, quando eu fui estudar fora do Brasil, a gente sempre foi muito unida, muito. Das vezes que eu saía fora do Brasil pra fazer qualquer coisa, a minha mãe sempre me ligava, a gente sempre se fala por telefone, enfim, a gente é muito unida. E naquele momento eu entrei em pânico, eu entrei em desespero, porque a gente nunca tá preparado pra perder as pessoas que a gente ama. E as coisas foram acontecendo, eles agendaram a cirurgia da minha mãe pra poder retirar, né? Foi um câncer no endométrio. E eu entrei em um pânico tão grande que nesse momento eu me voltei pra Deus mais uma vez, porque a gente estava em uma pandemia, pessoas morrendo, alas de isolados do Covid, e eu já tinha conversado com o médico falou, olha, a gente tem essa ala do hospital que estão os pacientes do Covid, e tem essa outra ala que pacientes oncológicos, aquilo tudo mais, e eu tava com muito medo da minha mãe se infectar com Covid. E graças a Deus, gente, durante a pandemia inteira, a minha mãe, ela não pegou Covid, a minha tia não pegou Covid, que já são duas pessoas mais velhas, elas não chegaram a se infectar. E eu cheguei a pegar, mas foi depois da vacina, foi uma coisa muito branda. E eu só tenho motivo pra agradecer a Deus, assim. Porque eu era a pessoa que mais saía, né? E enfim. E eu lembro que no dia da cirurgia da minha mãe, eu lembro que eu entrei pra dentro do meu quarto e eu clamei a Deus, sabe? Eu clamei muito a Deus, porque eu não tinha mais ninguém em quem socorrer, sabe? E assim, eu me lembro que naquele dia eu fechei a porta do meu quarto, eu me ajoelhei na minha cama e eu falei pra Deus, Deus, por favor, não leva minha mãe. E eu lembro que eu entreguei tudo na mão de Deus. Existe uma frase do Martin Luther King, que eu amo essa frase, que ela fala: tudo que confiei a mim mesmo, eu perdi, mas tudo que entreguei na mão de Deus, eu ainda possuo. E ali, mais uma vez, eu tava entregando a minha mãe nas mãos de Deus, porque eu lembro que quando eu saí de casa, eu falei com Deus, Deus, eu tô saindo de casa e o Senhor vai cuidar da minha mãe pra mim. E eu me lembro que a minha mãe operou, minha tia ficou com ela no hospital, eu fiquei em casa com a minha outra tia. E eu lembro que eu tava segurando, né, porque eu não queria jogar os meus problemas em cima dela, da minha tia Edna. Hoje ela mora na roça. E assim, naquele dia, eu lembro que depois da oração, parece que saiu uma tonelada das minhas costas, sabe? Parece que tudo foi saindo, assim. E nessa mesma época, eu tava procurando emprego, que eu precisava voltar a trabalhar. E eu lembro que eu tinha mandado um currículo pra um cara. E ele me ligou e falou, olha, você precisa vir na entrevista amanhã, que foi um dia depois da cirurgia da minha mãe. E eu lembro que assim que a minha mãe operou, eu troquei com a minha tia, eu fui pro hospital e passei a noite com a minha mãe. No outro dia minha tia chegou e eu fui pra entrevista de emprego. E aí eu fiz a entrevista, o cara falou, olha, se tudo der certo, a gente te liga.
E beleza, aí eu saí da entrevista, voltei pro hospital pra ficar com a minha mãe. E aí eu conversei com a médica, né, com uma das médicas que atenderam a minha mãe, e ela falou assim, olha, a gente não sabe a gravidade, né, da doença, mas pode ser que seja menor a lesão ou pode ser que seja algo maior, mais complicado. Eu me lembro que depois da cirurgia, eu lembro que eu tava do lado da minha mãe, né, na cama do hospital. E quando ela acordou da anestesia, tipo, ela brincando, zoando com a minha cara e fazendo piada, típico da minha mãe fazer piada. E assim, ali eu fui vendo que Deus não tinha me esquecido, sabe? E uma coisa interessante da minha mãe, cara, é que ela, muitas vezes ela fica melhor que eu, sabe? Eu desesperada, em pânico, quase tendo um ataque cardíaco. E a minha mãe rindo e fazendo piada. E ali, mais uma vez, eu me voltei pra Deus, sabe? Eu me apeguei naquilo que Deus poderia fazer. E o tempo passou, saiu o resultado da biópsia. E graças a Deus era um negócio bem no início, né? Ainda tava 2 graus abaixo do que os médicos pensaram que fosse. E Deus foi tão maravilhoso que, graças a Deus, nem quimioterapia minha mãe precisou fazer. Ela não precisou fazer nada disso. Ela fez algumas sessões de rádio, né? Radioterapia e só. Não precisou fazer químio, não precisou fazer nada. E ali eu só pude agradecer a Deus, sabe? Esse vídeo é justamente para falar que Deus é um Deus de milagre. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus e que procura fazer o que é certo, né? Na grande maioria das vezes, assim. Eu não tenho, assim, uma igreja na qual eu frequente. A minha igreja é o meu quarto, ultimamente. É onde eu oro, é onde eu falo com Deus, é onde eu entrego a minha vida, as pessoas que eu amo. E hoje de manhã eu me lembrei do Salmo 50, que fala: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e você me glorificará. E hoje é um dia que eu glorifico a Deus, sabe? Todo novembro é um ano, todo novembro é um mês que desde 2021 eu faço a minha gratidão particular a Deus. Eu falo que é o meu Thanksgiving particular. E Deus foi tão bom que passou pouco tempo, eu consegui passar na entrevista de emprego, né, do outro emprego que eu tava correndo atrás. E eu consegui passar e eu comecei a trabalhar. Já vai fazer 2 anos que eu tô lá. E olhando para trás, eu vejo que Deus, ele trabalha no tempo, sabe? Deus é um Deus que ele trabalha no mistério, sabe? Por muitas vezes eu perguntei para Deus por que ele me trouxe para casa, por que eu voltei para BH, por que eu não saí do país, por que deu tudo errado, sabe? E hoje eu vejo que eu precisava estar onde eu estou agora, sabe? Eu precisava ser fiel e ser leal a uma pessoa que nunca me abandonou, sabe? Primeiro Deus, depois a minha mãe. E o recado que eu quero deixar aqui hoje é o seguinte:
Jamais troque a sua família, os seus familiares, pessoas próximas a você, por pessoas que nunca vão conseguir ser o que uma mãe é, o que uma família é, o que um irmão é. Eu não tenho irmãos, eu sou filha única. E a pessoa que precisava segurar nas mãos da minha mãe era eu, sabe? O meu pai já se foi. E eu tenho certeza que se ele tivesse vivo, ele não deixaria minha mãe sozinha. Mas naquele momento eu precisava estar ali, sabe? E o choro que eu tenho hoje não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, é um choro de gratidão, sabe? É um choro de olhar pra Deus e falar muito obrigada, mais uma vez. E a lição que eu quero deixar nesse feriado de 15 de novembro é esse. Confie em Deus, entregue as pessoas que vocês amam nas mãos de Deus. E saibam ser fiéis e leais às pessoas que sempre estiveram lá por você, sabe? E tudo que eu tô falando aqui hoje é pra glória de Deus, pra informar pras pessoas. As pessoas precisam saber que Deus existe, que Deus é bom, que Deus, ele transforma vidas. E ele transforma a vida daquele que crê, sabe? Deus, ele sempre tá presente para quem busca com o coração sincero. E as pessoas falam assim, mas é impossível. Cara, nada é impossível para Deus, nada. Nada é impossível. E durante muito tempo da minha vida, eu achava que oração não resolvia nada, eu achava que o que tinha que ser seria, o que tinha que fosse, o que tinha que ser já estava traçado. Mas Deus é um Deus que ele muda realidades, ele muda histórias, ele muda desejos, ele muda planos, porque a gente precisa estar onde a gente está. E é sobre isso. E tenham fé, sabe, em Deus. Mesmo que você tenha perdido a fé na vida, não perca a fé em Deus. Porque Ele é em si próprio a vida, Ele é em si próprio o amor. E a mensagem que eu quero deixar é essa. Deus é fiel, Deus faz milagres, Deus restaura situações e nunca percam a fé em Deus, sério mesmo, de verdade, sabe? Ainda que você perca a fé nas pessoas, não perca a fé em Deus, não. Porque geralmente quando a gente fala não tem mais jeito, é aí que Deus aparece. E é isso, esse é o meu testemunho. E eu quero agradecer a você que chegou até aqui, que me assistiu até aqui. Que Deus te abençoe. E até a próxima.